Ah, a magia do cinema, não é uma beleza? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para os 10 melhores truques de cena malucos nos bastidores que vão te surpreender. Nessa lista veremos as maneiras mais engenhosas, radicais e ousadas pelas quais os cineastas conseguiram tomadas icônicas no cinema e na televisão. Então prepare-se para arruinar a ilusão e se surpreender simultaneamente. Número 10. Duas tomadas longas, 1917. A ideia de 1917 ser filmado como se fosse em uma tomada, duas tomadas tecnicamente, intrigou muitos fãs de cinema, mas mais especificamente os cineastas. There is no better way to telling the story than with one continuous shot. Como você consegue isso? Com muita prática e sutileza. Embora Alfred Hitchcock tenha incorporado com sucesso tomadas contínuas em filmes como Festim Diabólico, em 1948, 1917 de Sam Mendes leva as coisas a um nível totalmente novo. From the first moment I talked to Sam about the idea of it as a one-shot movie, I knew it was going to be really immersive. Os cortes escondidos são meticulosamente escondidos, com as câmeras acompanhando a ação a pé, de jipe e de moto. Às vezes, tudo no mesmo take. If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. Os atores ensaiavam as cenas rigorosamente, calculando quanto tempo o diálogo levaria, com o cenário sendo projetado para acomodar tanto a distância que eles percorreriam quanto o tamanho das câmeras. Número 9. Corrida de velocidade. Vingadores. Guerra Infinita. Wakanda forever! Com tanta ação em Guerra Infinita, é fácil esquecer quanto trabalho é necessário para cada tomada individual. Get out of here! Go! Por exemplo, você lembra daquela cena em que o Capitão América e o Pantera Negra superam todos, onde eles saem à frente do pelotão com uma velocidade desumana? É fácil supor que é um CGI, mas na verdade não é. Os cineastas usaram uma série de cabos que basicamente levantaram o ator de cima, como uma tirolesa, e o puxaram pela frente. How much longer should it? I barely began, brother. You might want to pick up the pace. Na verdade, uma técnica semelhante foi usada em O Incrível Hulk, de 2008. Isso dá a ilusão de que os personagens estão se movendo rapidamente pelo chão. Tudo que os atores precisam fazer é correr o mais rápido possível para completar a ilusão. Número 8. Câmera de paraquedismo. Missão Impossível Fallout. Walker, we got a problem. There's a storm and we need... Enough talk. I'll see you in Paris. Com efeitos de cinema, às vezes a solução mais simples é realmente a resposta. Por exemplo, como capturar a cena perfeita de Tom Cruise fazendo um salto halo, ou seja, o salto de grande altitude e abertura baixa de um avião. É só pedir para um cinegrafista sair andando para trás do avião e com uma câmera na cabeça. Apesar de ser uma ideia simples, embora assustadora, a equipe precisou praticar bastante. Na verdade, eles fizeram mais de 100 saltos só de ensaio. Falling at 200 miles an hour, and he's to position himself so that he lands exactly 3 feet away from the camera with 20,000 feet beneath him. The risk of a mid-air collision we were really concerned about. Além disso, eles tiveram que construir um túnel de vento especial para ensaiar, criar um capacete personalizado para Tom Cruise e ainda tinham apenas 3 minutos por dia para filmar. É uma daquelas cenas de ação incríveis que são simples, mas também complicadas demais. I can't wait for an audience to see this. I still can't believe we got it. Número 7. O T-Rex é real. Jurassic Park. Quando Jurassic Park de Steven Spielberg chegou aos cinemas, a sua combinação de efeitos práticos e gerados por computador surpreendeu as pessoas. E sem dúvida, um dos momentos marcantes do filme é o ataque do T-Rex. Seeing the T-Rex for the first time, wow. I mean, what an impact. The size of the teeth, the way the eyes could move, it was incredible. Até hoje, o realismo do Tiranossauro Rex nessa cena ainda é incrível. E isso se deve principalmente ao fato de que eles usaram um T-Rex de verdade. Ou pelo menos um boneco de verdade, né? The movements were so smooth and so authentic. You know, when it would snap its head around, it didn't have a recoil. The head would go as fast as you can imagine and would come to a complete stop and look right at you. Its eyes would stereo focus right on you.
Na verdade, eles construíram 2 modelos, um dinossauro animatrônico com corpo completo, coberto de látex e pesando mais de 5.000 quilos, movido hidraulicamente, e outro modelo apenas com a cabeça e o tronco, usado em closes para gerar aquele terror. Hoje em dia, a computação gráfica costuma dominar, mas Spielberg provou que combinar efeitos práticos com efeitos computadorizados é a fórmula vencedora para um filme que resiste ao teste do tempo. Número 6. Carro equipado. Filhos da Esperança. Filhos da Esperança, de Alfonso Cuarón, apresenta alguns dos exemplos mais claustrofóbicos e cativantes de sequências de plano único na história do cinema. Mas essa cena, em particular, apresentando um ataque surpresa em uma estrada rural, foi certamente a mais cansativa, tecnicamente, para os cineastas criarem. Emmanuel Lubezki, the cinematographer, came up with this unbelievable piece of machinery that allowed them to cover this 12 minutes of film, basically without a cut. A câmera aparentemente desafia a física ao flutuar pelo interior de um carro, capturando toda a ação, de bandidos fugazes a mortes horríveis. Isso foi feito com um carro especialmente modificado, com o teto removido e um homem dirigindo em uma das extremidades como um kart, enquanto a equipe se sentava em torno da ação. Os movimentos dos atores foram cuidadosamente coreografados para contornar a câmera. And basically, in this configuration, we can put the camera anywhere inside of this moving vehicle and be able to look around 360 out the window and never see any rigging or be bothered by any obstructions. Os bancos do carro precisavam ter dobradiças para poderem se esquivar quando necessário. Número 5. Mudança de cenário. Keating. See, the stuff I like about you isn't the stuff on the outside. Say your hat or your shiny new shoes or even the friends you keep. What I like about you is the other stuff. The inside stuff. Lapsos de tempo são sempre legais, mas os lapsos de tempo em tempo real é demais. Nessa cena da série Keating, acompanhamos a jornada em que a vida de uma mulher e o seu apartamento passa por uma série de mudanças significativas com o passar do tempo. Tudo numa tomada só. Usando close-ups de uma TV para mascarar a ação por trás da câmera, a equipe trabalha com um timing impecável para mudar vários elementos da cena, desde o papel de parede até os móveis. Até as roupas da atriz Riki Lindhome mudam diante dos nossos olhos, e vemos até o cachorro dela crescer. I like to call it Grace. And Grace. Número 4. O efeito vértigo. Um corpo que cai. Sempre buscando ir além nos filmes, Alfred Hitchcock experimentou várias técnicas de câmeras revolucionárias em suas obras. Um dos efeitos mais icônicos que ele popularizou foi o Dolly Zoom, ou como às vezes é chamado, o efeito vértigo. Esse efeito foi famosamente utilizado nessa cena do filme Um Corpo que Cai, de 1958, em que John Ferguson olha com medo para baixo das alturas do poço da torre. O efeito é alcançado quando um operador de câmera caminha em direção ao objeto e vai gradualmente afastando ou aproximando o zoom. Em O Corpo que Cai, na verdade, foi usado um modelo em escala de um prédio para capturar a cena, mas o efeito é o mesmo. Esse método influenciou cineastas por todos os lugares, desde Steven Spielberg em Tubarão, de 1975, até Martin Scorsese em Os Bons Companheiros, de 1990. Número 3. Corredor giratório. A origem. Assim como Spielberg, Christopher Nolan é um grande fã de efeitos práticos, às vezes indo a extremos para conseguir a cena. E por falar em extremos, A Origem, de 2010, está entre os seus trabalhos mais ambiciosos, tanto psicologicamente quanto visualmente. Nessa sequência de sonho, 2 personagens lutam em um corredor, mas a gravidade muda, com eles lutando nas paredes e no teto. Tudo isso foi conseguido com uma coreografia rígida, alguns fios e um enorme cenário de corredor rolante que girava enquanto os atores lutavam entre si. It looks like we're jumping on the ceiling and stuff. In order to actually get it done, I couldn't think of it that way. I had to think of it as
This is the ground. Okay, now this is the ground. No entanto, capturar a cena foi outra coisa. A câmera estava essencialmente suspensa na ponta de um enorme braço telescópico, e a única iluminação disponível era aquela fornecida pelas luminárias de parede e lâmpadas que você vê na cena. Número 2. Perspectiva forçada. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. You're late. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Ao contrário dos filmes O Hobbit, que foram cheios de tela verde e isolamento, acredite ou não, Ian McKellen quase desistiu de atuar de vez por causa disso. Os filmes O Senhor dos Anéis não dependiam principalmente de CGI para diminuir a estatura dos personagens hobbits. Em vez disso, eles usaram a perspectiva forçada. Os atores hobbits eram colocados a uma distância maior da câmera, e os cenários eram projetados levando em consideração essa colocação, criando a ilusão de que estavam ao lado dos atores que estavam mais próximos da câmera. Também foram usados adereços de diferentes tamanhos, como mesas em escalas menores ou maiores. O resultado final é um Gandalf em tamanho real e um Frodo em tamanho pequeno. Legal, né? We keep it hidden. We never speak of it again. No one knows it's here, do they? Do they, Gandalf? Isso não faz você querer assistir novamente a todos esses filmes apenas para ver se consegue ver como eles fizeram isso? Ou pelo menos para se maravilhar com o produto final? Sinceramente, 1917, por exemplo, foi tão impressionante que não dá para imaginar o quão difícil deve ter sido em termos de tempo. E o filme é realmente incrível. De qualquer forma, a nossa escolha número 1 é um efeito icônico que iniciou uma tendência no cinema. Mas antes, vamos ver algumas menções honrosas e em seguida você vai se surpreender com o número 1. Número 1. Hora da Bala, Matrix. Vai, vamos admitir, todos nós já tentamos imitar a esquiva da bala de Neo em algum momento. Mas como eles fizeram isso na câmera? Bom, é isso mesmo. Não foi apenas em uma câmera. Foi feito com muitas câmeras, tudo ao mesmo tempo. Matrix popularizou o efeito conhecido como bullet time, um efeito que aparentemente congela ou desacelera a ação, nos dando uma visão de 360 graus do que está acontecendo. Isso foi feito juntando uma série de fotografias diferentes, que foram tiradas em milissegundos uma da outra, e às vezes por até 120 câmeras separadas. No final das contas, isso resultou nos cineastas obtendo uma cena em câmera lenta envolvente e fluida, que parece desafiar a física e inegavelmente incrível em várias cenas icônicas diferentes do filme. Uou. E aí, você já sabia como foram feitas essas cenas? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.